Pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre os polígonos, em particular triângulos. Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Eles podem ser classificados como convexos e não convexos, e os convexos se caracterizam por isso. Qualquer segmento de reta AB pertencente à região poligonal ficará totalmente inserido nessa região. O que não acontece no caso dos não convexos. Perceba que o A e o B aqui estão internamente, mas tem uma parte do segmento que está fora. E o que são os triângulos? Polígonos que possuem três lados, e em termos de lados, nós podemos classificá-los como equilátero, três lados e ângulos iguais, sendo que os ângulos medem 60 graus, os isósceles, dois de seus ângulos têm medidas iguais, e o escaleno, todos os lados são diferentes. Agora, se nós formos ver a classificação em termos de ângulos internos, eles podem ser classificados como um retângulo, um de seus ângulos medem 90 graus, conhecido como ângulo reto, isso aqui, né? O lado que se opõe ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa, e os dois outros são os catetos adjacente e oposto. Os dois outros ângulos são agudos, pois medem menos de 90 graus. O obtusângulo, um dos seus ângulos mede mais que 90 graus, e o acutângulo, todos os seus ângulos medem menos que 90 graus, são ângulos agudos. Só, pessoal, que no caso, existe uma condição para que os triângulos existam, que está representado por essas relações aqui embaixo, mas que no fundo é isso. A medida de qualquer um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois, tá vendo? O A é menor que B mais C, e maior do que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Tá vendo a barrinha aqui de valor absoluto? B menos C absoluto menor que A. O valor absoluto de menos 5 é 5. E o valor absoluto de 5 também é 5. Para a gente calcular a área do triângulo, que é uma coisa importante para a gente, pessoal, o que acontece? A gente usa essa fórmula aqui, base vezes altura sobre 2. Né? A gente precisa, portanto, identificar quem é o lado, quem é a altura, para poder a gente justamente calcular a área. Dependendo do tipo de triângulo, a gente pode fazer análises diferentes. Por exemplo, no caso do triângulo equilátero, todos os lados iguais, a gente sabe que essa altura aqui ela vai dividir esse lado aqui no meio. Portanto, a gente tem a hipotenusa aqui, que é o L, que é o lado, os três lados são iguais. Esse aqui, o cateto é L sobre 2 e o outro é a altura. A gente pode, portanto, usar o teorema de Pitágoras, onde o L ao quadrado, né, é igual ao L sobre 2 ao quadrado mais a altura ao quadrado, portanto, a altura é raiz de 3 vezes 0 sobre 2. Logo, a área, que é base vezes altura sobre 2, raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado. Mas, para outros tipos de triângulo, por exemplo, escaleno, esse cálculo pode ser não tão direto. Uma solução interessante, se você tem todos os lados, é você usar a fórmula de Heron, que é isso aqui, ó, raiz quadrada de SP vezes SP menos A, vezes SP menos B, vezes SP menos C, onde o SP é o semiperímetro, ou seja, o perímetro é A mais B mais C, que é a soma dos três lados do triângulo, dividido por 2. E a gente pode, portanto, usar essa fórmula para calcular a área de qualquer triângulo, desde que a gente saiba os lados. Vamos lá, então? Aquelas bibliotecas, né, que às vezes a gente não está nem usando, mas deixa aí, tá certo? Temos essa função aqui, identificar triângulo lado, e essa calcular a área que eu vou falar depois. Então, pessoal, essa função aqui, você passa os lados, e aí simplesmente ele vai identificar qual é o tipo de triângulo, em termos de lado. Essa primeira parte aqui, ó, nada mais é do que você verificar se o triângulo existe ou não. Tem uma variável tipo, que é um string, e é simplesmente isso aqui, pessoal, uma codificação dessa condição de existência. Tá vendo? Eu faço o absoluto de B menos C tem que ser menor do que A. Tá aqui, ó, o ápice. And, tem que ser as duas coisas, o A é menor que B mais C. Aqui, ó. Essas duas, justamente, certo? Condições têm que ser verdadeiras. Só que aí, pessoal, como eu quero justamente saber como isso aqui tem que ser verdadeiro, cada um disso aqui, ó, os três, eu tenho que negar isso para que o triângulo realmente não exista. Então eu faço se não, not. Se not é a condição lá, ou porque é qualquer uma dos três, not é a outra condição que é em relação ao C, ao B, ou not é a outra condição em relação ao C. Então eu faço isso. Se qualquer um desses not aqui for true, então o triângulo não existe.
Essa barrinha aqui é só para você comentar, colocar em múltiplas linhas, tá certo? Essa instrução. Se não, é aquela história, se o A é igual a B, é porque o triângulo existe, e o B é igual a C, portanto o A é igual a C, ele é equilátero, tipo EQ1. Se o A for igual a B, ou o B é igual a C, ou C é igual a A, ele é um isósceles, dois lados iguais. Caso contrário, é o escaleno. Retorna o tipo. Para a gente rodar aqui, ó, você tem essa função, esse float aqui, que ele, tá certo? Nada mais é o que ele transforma, tá? Converte um string ou um número para um número em ponto flutuante, se for possível. Então, isso aqui é só porque se por acaso a pessoa que for usar o programa entrar com a letra, ele vai dar um erro. Esse try aqui, ele vai justamente fazer com que esse erro seja capturado e a gente manda essa mensagem. Além disso, a gente verifica, isso aí torna o programa mais robusto, né? Se a pessoa que está usando o programa, o aluno, entrou com um lado menor do que zero, que não pode ser maior do que zero. Então, se o A for menor ou igual a zero, ou o B menor ou igual a zero, ou o C menor ou igual a zero, então, você dá uma mensagem de erro e não faz nada. Somente se isso aqui tudo for verdadeiro, aí você vai identificar o triângulo pelo lado, passando os lados, e ele vai retornar o tipo. Vamos lá, então. Vamos rodar, então, colocar aqui 10, 10 e 12, que são os três lados. Portanto, o seu triângulo é isósceles, dois lados iguais. Beleza. Vamos ao próximo, vamos colocar aqui 8, vamos colocar 10 e vamos colocar 14. Escaleno, os três lados diferentes. Vamos colocar aqui agora 4, 4, 4. Equilátero, três lados iguais. Então, você consegue identificar qualquer tipo de triângulo pelos lados. Se por acaso acontecer aquilo, ó, de eu chegar com a letra, ó, tá vendo aqui, ó? Então, você captura esse erro, aí entra apenas com o número. Aí todo mundo tem que entrar de novo aqui agora. 8, 12 e, por exemplo, 13. Escaleno. Mesmo jeito, se eu chegar aqui agora, ó, e colocar um valor que ele é negativo, tá vendo? Menos 3, aí, ó, a média dos lados deve ser maior do que zero, tá? E tem um último caso aqui, ó, que é 1, 2 e 4. Nesse caso, o triângulo não existe, porque ele não satisfaz aquelas condições lá. Então, você cobre todas as possibilidades aqui. Tudo bem? Agora, para calcular a área, eu vou descomentar isso aqui, tá bom? E aí, para calcular a área, pessoal, simplesmente você passa os três lados aqui, ó, ABC, e o teu tipo, que já retornou no caso anterior. Retornei o tipo aqui e passei para cá. Então, o que é que acontece aqui? Nesse caso da área, eu coloquei aqui o caso do equilátero só porque a gente colocou lá em cima, né? Tá vendo? A altura é B, pode ser qualquer dos lados, porque os três lados são iguais. A base, né? O lado, né? Pode ser qualquer um dos três, porque os três lados são iguais. O lado vezes o math SQRT, que é a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso é a altura. Aqui, ó. Tá vendo? E 3 vezes 0 sobre 2. Tá bom? Então, a área é base vezes a altura sobre 2. Se não for equilátero, mas de fato, mais uma vez, a fórmula de Heron serve para calcular, inclusive do equilátero. Você calculou o semiperímetro, tá vendo aqui, ó? SPA mais B mais C sobre 2. Então, portanto, a área é o math SQRT, que é a raiz quadrada, e justamente da fórmula de Heron, como a gente colocou lá em cima. Retorna a área. Vamos ver agora que eu vou identificar e calcular a área, ó. Vamos lá. Então, vamos começar aquele caso a 10, 10 e 12. Portanto, é isósceles e a área é 48. Vamos fazer agora, então, 8, 10 e 14. Escaleno, 39,19. E, por fim, a gente pode colocar aqui do equilátero, né? 4, 4, 4. Equilátero, 6,92. Então, com esse programinha, pessoal, você consegue calcular, identificar qualquer triângulo pelos lados e calcular a área deles, passando apenas os lados. Tem um exercício para vocês brincarem aqui. Na próxima aula, a gente continua. Até mais!